Hoje, no boletim, tem um guia, naquela parte da pastoral, tem um guia de confissão de pecados. Esse guia, eu estava pesquisando alguns assuntos na internet e acabei encontrando, não tem uma autoria, eu não sei quem o escreveu, mas ele é bem interessante, e você que recebeu o boletim já pelo Zap, ou se não recebeu, ainda tem alguns exemplares ali. Seria um bom exercício hoje à tarde, durante o seu descanso, para um pouco para meditar sobre isso. E eu queria dar uma olhada com os irmãos neste guia por alguns instantes, porque ele realmente é muito precioso. Muitas vezes nós não conseguimos identificar as nossas faltas, os nossos pecados. Muitas vezes nós labutamos em meio ao pecado sem transformação, justamente por não compreender ou achar que muitas das coisas que nós fazemos, muitos hábitos que nós temos, não são pecados. E esse guia nos ajuda porque ele traz aqui uma lista de pecados, e são pecados muito comuns, muito próximos de todos nós, e habituais até, e que ele nos ajuda, por meio da definição e pelo exercício de meditarmos nisso, a compreender, de fato, se nós estamos pecando, e uma vez que nos encontremos em pecado, que sejamos sinceros diante de Deus para confessá-los. Então, alguns textos nos mostram que é necessário que nós façamos o exercício da confissão de pecados e que façamos isso de maneira consciente, não simplesmente confessando pecados por lote, né? Perdoa a multidão dos meus pecados. Ok, mas quais pecados você tem cometido? Contra os quais você tem que lutar? O que é próprio da sua personalidade, da sua cultura familiar? Que coisas pecaminosas você tem trazido na sua vida e que não tem sido mudado ainda? A Bíblia fala, por exemplo, no Salmo 19, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então, essa é uma reflexão interessante, essa incapacidade que nós temos de discernir sozinhos os nossos próprios pecados. No Salmo 139, a oração de Davi é: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Mais uma vez, o salmista nos mostra que, sozinho, é difícil nós compreendermos o estado do nosso coração. Nós sempre precisamos da iluminação, da ajuda de Deus, para compreendermos exatamente o que está acontecendo nos nossos corações, sobretudo naquelas coisas que nós temos preferência de esconder, até de nós mesmos, os nossos pecados. As nossas virtudes nós conseguimos enxergar com mais clareza, ou até supervalorizá-las, ou até dizer que elas existem quando não existem, na verdade. Mas os nossos pecados não. Nós racionalizamos, nós buscamos justificá-los, nós os ignoramos, e quando eles se tornam habituais, nós já não os percebemos mais. Então, o salmista nos dá aqui dois exemplos de oração que nos mostram que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração e pedir a Deus que sonde-nos, que nos mostre como está o coração. A boa notícia é que Deus não quer apenas que nós conheçamos os nossos pecados, Ele quer que nós sejamos perdoados dos nossos pecados. E é o que nós lemos, então, em 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, eu vou falar aqui, apenas pontuar alguns pecados que são muito comuns na nossa vida e que talvez seja o meu problema e o seu problema. Espero que não todos eles, mas certamente
um ou alguns deles estão em nossos corações e nos dominam muitas vezes. Mas antes de falar sobre eles, 4 coisas são importantes nós sabermos. Quando você identificar o seu pecado, quando você tiver convicção dele, não é que, quando eu falo que você tenha convicção, não é que você fala assim, concordo, eu estou errado nisso. É que quando você observar a descrição de um pecado e perceber que isso diz respeito à sua vida, busque confessar o pecado e faça isso de maneira imediata. Um dos pecados aqui é a teimosia. A teimosia, uma das características dela é não querer perder uma discussão. Não é? Então, você já está convencido que está errado, você já sabe que aquela discussão você perdeu realmente porque você está errado, mas mesmo assim você ainda fica construindo argumentos, desculpas, para não dar o braço a torcer. Isso acontece na nossa vida cotidiana, até falando de política e futebol. Você imagine quando nós estamos diante de Deus e o Espírito Santo nos mostrando o pecado e nós racionalizando. Não é isso não. Em fulano é verdade, mas em mim não. Isso aí em mim é diferente, porque a minha situação é outra. A gente fica ali teimando com Deus. E eu já falei isso aqui muitas vezes e nunca é demais repetir. Quem tenta justificar o pecado sem buscar justificação em Cristo, não se livra do pecado, se torna escravo do pecado. Ocultação, racionalização, justificativa própria do pecado não traz transformação. Você não progride, você fica emperrado na sua vida, porque você fica escravo do seu pecado. O que liberta é a verdade, é falar, sim, eu pequei, portanto, me perdoe, Senhor. A segunda coisa é assumir diante de Deus um compromisso de empenhar-se por agradá-lo pela obediência à sua vontade. Depois de confessar o pecado, assumir um compromisso de viver uma vida santa, lutando contra o pecado até que ele seja vencido. 3. Colocar diante de Deus as fraquezas identificadas, juntamente com um clamor por sua ajuda, ajuda de Deus, e poder para que sejam tratadas. Nós somos fracos, nós temos fraquezas, e isso vai durar até que Cristo volte. E quando eu identifico uma fraqueza em mim, isso é muito bom, não é ruim. Porque quando eu identifico a fraqueza, eu sei exatamente aonde eu preciso de ajuda, eu sei exatamente as coisas que eu preciso evitar, eu sei exatamente o que eu preciso tratar na minha vida. Quando eu ignoro a fraqueza, eu me exponho a perigos. Não é? E eu já escrevi um texto aqui há algum tempo, que há 2 pessoas interessadas em suas fraquezas. Uma é Deus, porque Ele irá aperfeiçoar o seu poder, o poder dEle, na sua fraqueza. Não é? A fraqueza do homem é um ambiente para Deus mostrar a suficiência da sua graça. Quem nos ensina isso é o apóstolo Paulo. Por enquanto eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Antes disso, Deus tinha dito a Paulo, Paulo, a minha graça te é suficiente, ela te basta. Mas a outra pessoa interessada em sua fraqueza é Satanás. É por sua fraqueza que Satanás irá tentá-lo. É na sua fraqueza que Satanás irá construir situações, relacionamentos para lhe desviar do caminho. O bom é que Deus está interessado em nossas fraquezas, e se nós, consciente de nossas fraquezas, buscarmos a graça do Senhor, nós vencemos. Mas se ignorarmos a nossa fraqueza, nós seremos facilmente pegos por Satanás, que é como um leão que ruge ao derredor procurando alguém para devorá-lo. E a quarta coisa é agradecer ao Senhor pelos progressos que foram percebidos em relação ao passado. Faça sua autoanálise das afirmações abaixo e verifique se refletem a sua realidade. Bom, todo cristão tem pecados, todo cristão tem fraquezas, mas todo cristão está num processo de transformação. Ou seja, ainda que estejamos lutando e muitas vezes somos derrotados pelos nossos pecados, nós também podemos perceber
mudanças, podemos perceber vitórias, podemos perceber progressos. E quando isso é percebido, nós devemos agradecer a Deus, porque é por sua graça que nós que nós vencemos o pecado. Então, aqui tem uma lista pequena de alguns pecados, eu apenas vou citá-los, ler a definição de cada um deles, e você poderá fazer isso com mais reflexão durante o seu dia, hoje e em outros momentos na sua vida. O primeiro que ele coloca aqui é a soberba. Então, o que é a soberba? Nutro um sentimento auto-engrandecedor no tocante a sucesso, posição, boa educação, boa aparência, talentos e capacidades naturais. Tenho a mentalidade de quem se considera mais importante que os outros. Tenho grande apreciação por elogios e honras. Desejo secretamente ser notado e apreciado. Tenho aspiração por estar em posição de quem visivelmente governa e domina. Nas conversações, sempre tento chamar habilmente a atenção sobre mim. A soberba quer ser notado, quer ser visto, quer que suas habilidades sejam enaltecidas, não é? Uma coisa interessante aqui é esse último item. Nas conversações, sempre tento chamar habilmente a atenção sobre mim. O Paul Tripp chama isso de pescar elogios. Né? Paul Tripp não, o Lopriolo chama isso de pescar elogios. Eu não sei como é aqui, mas em São Paulo o pessoal chamava de jogar confete. Né? Você cria uma situação em que você se mostra humilde para que alguém fale o contrário. Né? Por exemplo, eu falo assim, eu preparei um sermão hoje e eu quero ser elogiado pelo sermão que eu preguei. Então, eu vou ali à porta e fico esperando as pessoas me elogiarem, mas elas não me elogiam pelo sermão que eu preguei. Então, eu falo assim, eu chego para alguém e falo assim, hoje o sermão não foi bom, né? Mas sabendo que a pessoa vai falar, não, pastor, que é isso? Vamos, pastor... sermão foi fogo puro, um negócio extraordinário, né? Isso é essa habilidade para você chamar a atenção. Você finge-se, às vezes, até de humilde para receber o confete, né? Vou jogar essa aqui para ver se alguém lança um confete sobre mim. Você cria aqueles assuntos assim, onde você pode ser enaltecido. Isso acontece bastante, né? Teimosia. Tenho uma atitude teimosa que é recorrente. Constantemente quero discutir e fazer objeções para ganhar uma questão. Minha forma de expressão normalmente é dura e sarcástica. Minha atitude é obstinada e irreconciliável. Meus modos são insolentes e senhoris. Nutro uma atitude pedante. Sempre uso expressões que comunicam aborrecimento e impaciência. Ofendo-me facilmente. Assumo uma posição defensiva e vingativa diante de confrontos, de confrontação e críticas. Impureza. Permanentemente me inclino para o prazer carnal. Mantenho confidência e familiaridade indevidas com pessoas do sexo oposto. Alimento ideias, pensamentos e atos impuros. Dou asas à fantasia contaminada. Meus olhos são ávidos pelo prazer sensual. Existe algo no meu coração em que não posso confiar, caso surjam condições suficientes e favoráveis para me envolver com imoralidade em ações e pensamentos. Exponho-me a conteúdos e leituras marcadas por impureza. Sou viciado em algum pecado sexual. Uso roupas insinuativas e tenho atitude que visam despertar o desejo sexual nos outros por mim. Mentira. Tenho o hábito de contornar, virar ou encobrir a verdade ou de esconder os próprios erros. Esforço-me por causa da impressão melhor do que é compatível com a verdade.
exagero e uso de falsa modéstia, hipocrisia e inautenticidade nas relações. Sou dissimulado, pois constantemente procuro esconder a verdade com frases e colocações que induzem ao engano. Temor humano. Sinto um temor carnal perante as pessoas. Fujo de repreensões e deveres. Tenho medo doentio diante de qualquer possibilidade de sofrimento. Deixo-me paralisar diante de pessoas mais capazes e influentes do que eu. Tenho a tendência de acomodar-me às circunstâncias erradas para evitar confrontos. Faço e digo coisas visando impressionar os outros. Inveja. Tenho um sentimento desagradável frente ao sucesso e prosperidade de outros. Tenho a inclinação de falar mais de erros e falhas do que de capacidades e pontos positivos naqueles que são mais talentosos e bem-quistos do que eu. Minha postura é normalmente intransigente. Apresento mesquinhez na preferência por meu pequeno círculo de conhecidos. Manifesto frieza e desamor diante dos que possuem opinião e modos diferentes. Retraio-me numa atitude de quem sabe sozinho ou sabe melhor. Avareza. Sou generoso quando se trata da satisfação dos meus próprios desejos e sovina no que se refere aos outros. Tenho má vontade de contribuir regularmente para a divulgação do Evangelho e sustento da obra de Deus. Tenho o desejo de enriquecer. Sinto mais segurança na estabilidade financeira do que no Senhor. Estou muito insatisfeito com as provisões financeiras que o Senhor tem me dado. Incredulidade. Fico desanimado em tempos de muito trabalho e de alguma oposição. Falta-me confiança em Deus. Tenho a tendência de me preocupar facilmente. Fico amedrontado e lamentando frente às minhas necessidades e limitações financeiras. Não confio na providência divina. Apresento cisma, dúvida, desconfiança e reservas diante da palavra de Deus. Falta de vivacidade espiritual. Preste atenção nisso. Manifesto indiferença e falta de energia com os assuntos da fé. Sinto uma grande fraqueza espiritual na fé e na oração. Manifesto uma tendência ao comodismo diante das minhas falhas. Sou indiferente às pessoas não salvas. Não manifesto amor por elas. Minha fé é sem alegria. Eu tenho a impressão aqui no momento dos cultos que nós celebramos, pelo rosto de alguns irmãos, e não são poucos, quando nós estamos cantando ou lendo a palavra de Deus, que alguns de nós têm sofrido com essa falta de vivacidade espiritual, esse interesse pelas coisas do céu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Omissão. Conheço o bem que devo fazer, mas não faço. Conheço os mandamentos, mas não os guardo. Não retribuo honra e direitos do próximo. Não compartilho o evangelho de Jesus. Não manifesto gratidão a Deus. Sou conivente com a iniquidade. Abrigo a preguiça e a covardia em meu coração. Sou indiferente ao clamor do pobre e necessitado. Evito pessoas que podem me pedir alguma ajuda. Idolatria. Coloco a minha segurança quanto ao futuro em coisas e pessoas, mas não em Deus. Sou um consumista. Abrigo imagens mentais idolátricas. Tento manipular Deus através de rituais, tradições, preconceitos, buscando ter controle sobre a minha vida e os meus interesses. Nego os caminhos de Deus e tento impor os meus caminhos para alcançar meus objetivos. Difamação. Sinto-me à vontade em conversação cujo enfoque é a vida de pessoa ausente. Faço comentários negativos sobre a conduta e caráter de outros, sem que isto tenha qualquer contribuição para a sua vida.
faço comentários ou profiro palavras depreciativas, revelo segredos de quem me confidenciou algo pessoal, uso expressões duras e hostis com os que me ofendem. Ira. Sou uma pessoa explosiva. Normalmente não me importo se minhas palavras ou atitudes ferem os outros. O que tenho para dizer, digo sem medir as consequências. Desenvolvo facilmente um sentimento desejoso de vingança contra os outros pelos motivos mais banais possíveis. Desejo a morte ou o sofrimento de alguém. Levanto minha voz facilmente quando sou contrariado. Tenho uma atitude belicosa com os que se opõem às minhas ideias e opiniões. Descontrole. Não tenho domínio próprio para comer ou beber. Frequentemente passo mal pelos excessos que cometo na comida ou na bebida. Tenho algum vício na minha vida. Como doces compulsivamente. Gosto de comer chocolate todos os dias. Me pegou. Gosto de ingerir álcool todos os dias. Quando como algo que gosto, cometo exageros. A glutonaria é um hábito que mantenho sem culpa. Eu gosto de comer chocolate todo dia, mas não como todo dia, não. Eita, alguém já se entregou ali. Amargura. Fico facilmente magoado com os outros. Guardo e alimento o rancor por pessoas em meu coração. Me nego a perdoar quem me ofende. Fico constantemente mal-humorado, me lembrando de ofensas recebidas, com um desejo de retaliação no meu coração. Ofendo-me facilmente e alimento um sentimento de autocomiseração. Faço questão de expressar em meu rosto minha indignação e amargura aos que não me tratam como eu quero. São esses alguns pecados, né? E eles são bem comuns. Quando eu li aqui o descontrole, e chegou nessa parte assim, gosto de, quando como algo que gosto, cometo exageros, não é? Ontem teve panqueca lá em casa, Raquel fez uma panqueca, Raquel e Júlia fizeram uma panqueca divina. Uma panqueca é suficiente, não é? Você come, se satisfaz, se alimentou, o prazer por uma boa refeição foi satisfeito. Mas você vai e come a segunda panqueca. E se as crianças deixam no prato, você, por solidariedade, come para não desperdiçar. É o descontrole, não é? E é isso de fato. Toda vez que isso acontece, é exatamente isso que eu penso. Bastava a primeira. Não precisava ir além dela. Nós não precisamos comer todas as sobremesas servidas. Não precisamos comer todos os pratos postos à mesa. E isso é um exemplo muito claro, irmãos. A glutonaria sem culpa, né? Nós até brincamos que crentes não bebem, ou pelo menos não bebiam, né? Mas comem sem controle, né? Isso é pecado. E nós precisamos nos conscientizar disso, né? Descontrole. Não comer em si, mas o descontrole. Então, para encerrar aqui, lembre-se que para viver em pureza é necessário manter uma disposição voluntária à obediência, uma atitude persistente de vigilância e uma reação imediata de fuga do pecado e de situações que podem deflagrar o pecado. A comunhão diária com o Senhor Jesus, através do aprendizado da sua palavra e da oração, devem ser práticas habituais, porque são vitais para os que buscam agradar a Deus e serem fortalecidos com o seu poder. A autossondagem, confissão de pecados e reparação de eventuais erros cometidos também devem fazer parte da rotina dos que querem ter vidas limpas para a glória de Deus. Seja honesto e responda para você mesmo. Você quer viver em obediência a Deus, custe o que custar? Você está disposto a reparar seus erros e ofensas na medida em que forem identificados, mesmo que isso exponha a situações vergonhosas? Você está disposto a abrir mão do que quer que seja, caso haja reprovação do Senhor? A vitória do pecado envolve responder positivamente a essas
perguntas. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Vamos orar. Senhor nosso Pai, que o Senhor nos abençoe e que nessa breve reflexão sobre pecados, nós encontremos o estado real dos nossos corações. E que, contando com a graça de Cristo, que morreu por nós, que nos libertou do pecado, nós finalmente tenhamos vitória sobre aqueles que ainda persistem e querem nos dominar, contra os quais nós não temos lutado, ou, Deus, até mesmo estamos ignorantes a respeito deles. Nos ajude, Senhor. Nós queremos viver uma vida santa. Nós queremos viver para o Teu inteiro agrado. Nos ajude, Senhor, põe o Teu temor em nossos corações e não nos deixes cegos, nem racionalizando os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Agora, Pai, pedimos, ensine-nos a Tua palavra por meio da escola dominical, que nós tenhamos aprendizado das coisas importantes a respeito do Teu reino, ó Deus, e que isso nos transforme, em nome de Jesus. Amém.